Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre bem-estar digital ou sobre saúde digital. E a gente vai ver um pouquinho as ferramentas, mas antes disso a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão que várias pessoas têm percebido, têm sentido, né? A gente chama ela de vício de internet ou de dependência de internet, ou ainda a gente chama de uso patológico de internet. Quando a gente fala isso, a gente sempre pensa num adolescente, né, que é aficionado aí no seu computador, mas a gente vai ver que esse comportamento, né, muitas vezes ele está muito mais próximo da gente do que parece, né? Então, só para falar para vocês que tem um contexto histórico, que a gente entende que todas as tecnologias elas geram dependência, mas elas geram dependência no sentido em que a gente precisa dela para fazer as coisas. Então, a gente tem dependência de internet por um certo sentido, como a gente é dependente de luz elétrica. Então, sem a luz elétrica, né, sem a internet, a gente não consegue fazer uma série de coisas, né? E também a gente tem que pensar que antes a gente também é dependente de outras tecnologias, né? A água não sai da parede, a água não sai do cano. Então, a gente também é dependente, de uma certa forma, aí, de água encanada, né? Antes a gente tinha, né? Antes a gente está falando da década de 90 até mais ou menos 2000, 2005, a gente tinha um computador pessoal, né? Esse computador era vamos dizer assim, era um portal para essa entrada no mundo virtual. Só que agora a gente não tem mais esse portal por onde a gente entra para um outro universo, mas sim a gente tem esse smartphone, né, conectado à internet, que está sempre no nosso bolso, que está sempre ali com a gente. Então a gente vai dizer que a gente tem uma civilização que é totalmente dependente da internet, né, para fazer muitas coisas, e que cada vez mais o ser humano está ficando incapaz, a gente vai falar, de não atender o chamado da tecnologia, né? Então, se o celular vibrou no seu bolso, se o celular tocou no seu bolso, se tem uma notificação, você se sente quase que obrigado a olhar o que é aquela mensagem, né? Somos dependentes, então, né, das comunidades, né, da vida moderna e tudo mais, mas alguns grupos sociais usam mais a internet que outros grupos, né, e de fato a gente tem muitas pessoas que vão usar bastante a internet. A gente vai fazer uma diferença entre heavy users e dependentes, né, então tem uma série de diferenciações entre a gente falar que uma pessoa usa bastante ou que ela está dependente, ou no senso comum se usa bastante a palavra vício, né? Ou de que ela está viciada naquele celular ou naquela tecnologia. E a gente vai falar um pouquinho aqui dos limites, né? De dependência, de vício e de tecnologia. Então, quando a gente está falando de dependência comportamental, quando a gente está falando de dependência de celular ou de rede social ou outras coisas que nós vamos tratar, a gente não está falando dessa dependência que eu acabei de tratar, né, que é uma dependência social, vamos dizer assim. A gente está falando de um quadro, que é um quadro psicológico ou um quadro psiquiátrico, onde o sujeito ele tem 6 critérios, né, de dependência, e a gente vai dar um diagnóstico psiquiátrico para essa pessoa, né? E esse diagnóstico psiquiátrico tem 6 critérios principais. Então, primeiro, para a gente dizer que alguém é dependente de internet, ele tem que ter uma coisa que a gente chama de saliência, que é quando a internet se torna a atividade mais importante na vida do sujeito, quer dizer, nada tão importante quanto ficar na internet. A gente vai falar de modificação de humor, ou seja, se eu não estou acessando a internet, se eu não estou ali com o celular na mão, eu fico mal-humorado, eu fico irritado, eu fico nervoso, né? Nós vamos falar de tolerância. Tolerância quer dizer, eu preciso usar cada vez mais a internet para eu me sentir mais satisfeito. Eu estou falando que eu posso ter sintomas de abstinência, né? Sintomas de abstinência no sentido em que eu vou ficar irritado, vou ficar nervoso, eu preciso muito, né, usar o celular ou usar aquele aplicativo.
Muitas vezes eu vou ter conflito com outras pessoas da família, né? Os outros percebem que eu tenho um problema, os outros percebem que eu estou usando demais. E eu começo a brigar com os meus familiares por conta desse meu uso, né? E eu tenho recaídas, né? Quer dizer, eu entendo que aquilo é um problema, eu faço promessas de não usar mais o celular ou de não usar mais a internet. E aí eu fico um tempo, né, um tempo ali sem conseguir, mas aí eu não aguento e eu tenho uma recaída, né? E eu volto a utilizar esse aparelho, né? O critério principal que a gente tem para falar que alguém é viciado ou que alguém é dependente de internet ou de celular, a gente vai falar que é uma incapacidade no controle do uso, né? Apesar de você controlar, então é uma coisa assim, eu sei que eu devia usar menos Facebook, mas eu não consigo, né? Quando eu vejo, eu já estou ali faz muito tempo. Esses sintomas de abstinência, né, que seria alteração do humor, irritabilidade, impaciência, inquietude, tristeza, ansiedade, caso eu não consiga, né, tá fazendo uso. Algumas pessoas vão ter agitação motora ou agressividade se não conseguir a conexão, né, se não conseguir se conectar. Também vamos falar de prejuízos graves e severos na escola, né, se for um estudante, ou no trabalho. Então, eu começo a faltar na escola ou no trabalho, eu começo a ter baixo rendimento, né, a única coisa que importa é o jogo, então eu me coloco em risco de ser reprovado, eu me coloco em risco de ser demitido, né, então começo a ter um prejuízo bem grave aí do resto da minha outra vida, que não é o celular, né? Alguns podem descuidar consigo mesmos, né? E se forem adultos, descuidar com o cuidado das crianças, né? Como banho, alimentação, necessidades básicas. Conflitos familiares que são frequentes, né? Então você começa a descuidar de relacionamentos importantes, então tem crises aí no casamento, muitas brigas entre os pais e os filhos, né? Não tem relacionamentos, praticamente os relacionamentos são todos com os amigos virtuais, não tem relacionamento com os amigos reais. E perda de interesse em outras atividades que não exigem a internet. Então, nada mais interessa para a pessoa que não seja a internet ou que não seja as coisas que ela está ali fazendo, né? O critério principal não é exatamente o número de horas, né? É lógico que mais de 5, 6 horas por dia pode ser um indício de dependência, mas o critério principal são as consequências negativas e não apenas o número de horas, né? Então a gente não mede tanto se ficou 2, se ficou 3, se ficou 5, mas a gente mede principalmente se o uso que a pessoa está fazendo, né, do celular ou da internet, ele está começando a ter consequências negativas, né, consequências negativas graves, severas e por um tempo prolongado, né. A gente vai pensar bastante na questão da dependência de redes sociais, né, a dependência de redes sociais, ela segue os mesmos padrões da dependência de internet que eu falei para vocês, né. E pensando aqui no celular, principalmente, a gente vai falar de nomofobia. Nomofobia é um diagnóstico que a gente dá quando as pessoas têm um medo intenso ou exagerado de ficar sem o telefone celular. Então, se o celular some, a pessoa fica extremamente nervosa. É lógico, gente, que o celular ele é um aparelho caro, né? Então, é absolutamente normal que as pessoas fiquem preocupadas se o celular não está ou se o celular sumiu. O que a gente está falando é de um medo exagerado, né, de não estar perto do celular. Então é diferente de quando o seu celular sumiu da bolsa e você supõe que ele pode ter sido roubado, de quando você está sempre com medo exagerado que se o celular não está ali perto, você fica angustiado, né? Ou você está preocupado onde o aparelho deveria estar, né? A gente vai falar de uma angústia ou de desconforto
a gente fala causado pela incapacidade de acesso à comunicação através dos aparelhos celulares. Então, por exemplo, se você não estiver com o celular, você começa a ficar ansioso, preocupado, nervoso, porque você deveria estar falando, ou você deveria estar postando, ou você quer saber o que está acontecendo ali com as pessoas, né? Quer dizer, você é incapaz de estabelecer os relacionamentos que estão ali reais, né? A gente vai falar incapacidade de desligar o telefone, né, por uma preocupação muito grande do que está acontecendo ali, e também de uma pessoa que fica verificando obsessivamente as mensagens e as redes, né, mesmo que esteja acontecendo uma série de coisas ali em volta, parece que o único interesse do sujeito é o celular, né. Quando a gente está falando de dependência de redes sociais também, e a gente vai falar de dependência de celular, uma boa parte da dependência de celular é a questão das redes sociais. E na questão das redes sociais, né, quer dizer, as pessoas ficam verificando o celular por causa das redes sociais. Então, a dependência de redes sociais, ela está extremamente ligada com a nomofobia, né, que ela tem uma característica importante que a gente chama de fear of missing out, que é um conceito para dizer que muitas vezes, quando as pessoas não estão acessando as redes sociais, elas ficam com medo de que está acontecendo alguma coisa e que elas não estão participando em tempo real, né? Então, parece que o sujeito está perdendo se ele não entrar o tempo todo na internet ou se ele não entrar o tempo todo nas redes sociais. Parece que as coisas estão acontecendo e ou ele não está informado ou ele não está sabendo, né? E isso gera uma ansiedade muito grande, né? Uma motivação muito grande para você ficar usando a rede social ou o comunicador instantâneo, como por exemplo o WhatsApp, né? E você sempre precisa saber o que o grupo que você tá falando, né? Então, tá rolando um debate no grupo do condomínio. Eu preciso sempre saber o que está acontecendo, né? E eu fico angustiado se eu não sei o que está acontecendo ali no grupo, né? Isso gera uma necessidade de postar ou de verificar frequentemente a rede, né? E um medo muito grande, ou uma angústia muito grande de se sentir isolado ou excluído dos eventos sociais. Então, parece que você está perdendo as coisas e que se você não estiver checando ou verificando ou participando o tempo todo, você vai se sentir excluído, né? Então, a isso a gente dá o nome de Fear of Missing Out. E, em geral, isso é um dos principais motivadores da dependência de redes sociais, que, por sua vez, está ligado com a dependência do celular. Os efeitos, né, desse comportamento, dessas dependências, né? Consequências negativas com relação às relações familiares, né, e a vida social. Então, muitas vezes as pessoas estão em locais sociais, mas elas não interagem com as outras pessoas, elas interagem só com seus próprios celulares. Tem um efeito no ciclo do sono, porque as pessoas muitas vezes ficam usando o celular até tarde, até de noite, e aí você não dorme ou dorme pouco, então tem uma questão aí com insônia, né? As pessoas ficam ansiosas com relação ao toque do celular, então quando o celular vibra ou quando tem alguma notificação, as pessoas ficam preocupadas ou ansiosas para saber o que aconteceu ali, né? A pessoa fica estressada em caso de inacessibilidade, então acabou a bateria e a pessoa fica desesperadamente procurando alguma tomada ou procurando algum carregador ou alguma coisa assim. A gente fala que gera falta de concentração nos estudos ou no trabalho, né, levando a um desempenho pior, né, no trabalho. Então, gente, aqui nós vamos dar uma olhadinha como que a gente pode, se vocês quiserem, né, a gente pode usar ferramentas para minimizar esses efeitos, né? Então, se você achar que o seu celular, de uma certa forma, está te incomodando, ou você está usando muito, você gostaria de usar menos o seu celular, a gente tem uma configuração. Eu vou mostrar no Android. No Android ela se chama Bem-Estar Digital, mas no iPhone ela se chama Saúde Digital.
E daqui ela se chama Bem-Estar Digital e Controle dos Pais. E ela vai te mostrar o seguinte, essa rodinha aqui que está aparecendo para vocês, ela mostra o quanto eu usei os meus aplicativos hoje. Então, por exemplo, esse azulzinho aqui, ele vai mostrar que hoje eu usei 4 horas e 17 minutos no meu WhatsApp. Não parece, mas muitas vezes quando as pessoas veem, né, aqui o quanto as pessoas usaram, as pessoas tomam verdadeiros sustos, né? Porque não parece que você ficou tanto tempo, mas só hoje eu já fiquei 4 horas e 18 minutos no WhatsApp. Aqui seria o Instagram, ó. Também passei 4, aqui é o WhatsApp, né? No Instagram, que é esse verdinho, também aqui passei 4 horas, né? Não parece, mas é bastante. Aqui ele fala quantas vezes eu desbloqueei o celular e aqui fala quantas notificações apareceram no meu celular. O que sugestões ele te dá? Você pode definir timers para o uso dos seus aplicativos. Então, aqui em painel, você pode definir o tempo para o uso dos aplicativos. Então, vamos supor que eu só quero usar o Instagram durante meia hora. Então, eu venho aqui, seleciono 30 minutos, por exemplo, e o Instagram, a hora que a hora que esses 30 minutos acabarem, ele vai se encerrar para mim. Ele vai ficar apagado, ele vai ficar escuro e eu não vou mais poder acessar durante este dia, tá? No dia seguinte, ele volta com relação aos seus 30 minutos. Então, vocês podem colocar um controle de timer em todos os aplicativos que vocês acham que vocês estão usando demais. Então, eu tenho um timer aqui de LinkedIn e eu tenho um timer aqui de WhatsApp. O WhatsApp, em geral, eu não coloco o timer, mas eu posso colocar o quanto eu quiser. Então, se quiser colocar 1h30 de LinkedIn, eu coloco aqui e ele vai respeitar esse timer, né? Então, isso aqui é uma coisa importante para vocês fazerem. Ele é importante não só para você regular o seu próprio uso, mas ele também é importante se você tiver alguma criança que usa o seu celular e você não quer que ela fique um tempo excessivo ou em uma rede social ou em uma plataforma. Então, você limita o tempo que ela pode ficar em determinado aplicativo. Tem um outro modo aqui que a gente chama modo hora de dormir, né? E o que ela faz? Você configura o horário em que você quer que ele não te perturbe à noite, né? Então aqui eu escolhi das 23 às 7 da manhã e durante esse horário ele não vai me mostrar notificações. Você pode personalizar e dizer que você quer que ele fique em escala de cinza nesse horário, né? Ele remove a cor da tela e que ele não perturbe quando você tiver com esse modo hora de dormir ativado. Tem uma outra configuração que vocês podem fazer, que é importante, que chama modo sem distrações. No modo sem distrações, vamos supor que você tem uma tarefa para fazer durante o dia, você entende que o Instagram te manda muitas notificações e você não quer que o Instagram te incomode. Você pode selecionar o Instagram, ele vem para os apps que causam distração, você ativar agora, e aí os apps que causam distração, eles não vão te mandar notificações e eles não vão aparecer, tá? Para você. A outra coisa aqui do gerenciar notificações, que é importante também, você pode selecionar quais são os aplicativos que podem te mandar notificações durante o dia. As notificações são uma estratégia que as empresas e os aplicativos têm para nos fazer voltar a olhar os aplicativos. Você pode configurar para que esses aplicativos não te enviem notificações, né? Porque quando a gente recebe notificações, dá vontade de olhar. Então, vamos supor aqui, eu tenho 2 jogos, né? Eu tenho esse
esse app de charadas, eu tenho um joguinho aqui chamado Energy, e aí eu não quero que eles me mandem notificações durante o dia, e eu não seleciono eles aqui. Eu posso selecionar, por exemplo, eu não quero que o WhatsApp me mande notificações agora. Eu posso selecionar aqui e a hora que eu quiser, eu posso voltar com a configuração. Então, aqui vocês podem personalizar quais aplicativos podem te mandar as notificações. A gente tem um modo que chama Não Perturbe, que é um modo noturno, que você pode desativar o som, né, do dispositivo, mas você pode permitir algumas exceções, né, e aqui vocês podem ativar o modo que você não permite as mensagens. Tem um outro modo aqui que a gente chama de controle dos pais. O controle dos pais, ele é aqui no Android, ele é um Family Link do Google, que você pode monitorar. Aí você diz se o celular é de uma criança ou de adolescente, se o celular é do pai e da mãe. Se o celular foi do pai e da mãe, você consegue instalar o link e aí você gerencia o celular dos seus filhos a partir desse Google Family Link. Então, você faz as configurações e aí você pode definir se as crianças querem, quanto tempo você quer que as crianças fiquem aqui no aparelho. Você pode configurar a classificação indicativa e uma série de coisas. Então, vocês podem abrir o Family Link. Ele vai ajudar a definir as regras digitais para crianças e adolescentes. Você pode definir o tempo de uso durante o dia e durante a noite, permitir ou bloquear apps, e aí localizar o dispositivo da criança, tá? Então, você tem que configurar isso no celular do adulto e você tem que configurar isso no celular da criança. E aí, aqui eu adiciono as crianças, né? Eu monto a família aqui. E aí, aqui eu não vou adicionar, mas só para vocês saberem, eu posso adicionar as pessoas que são as crianças, e aí eu posso configurar o celular da criança pelo Family Link. Certo, gente? Então, acho que essas são as dicas que eu tenho para hoje. E a gente vai se vendo aqui pelo curso. Espero que vocês tenham aproveitado. E é isso, gente. Muito obrigada.